muitos empresários, lideranças da cidade, professores, temos alunos do nosso, tanto da nossa graduação, pós, mestrado, os parceiros do Sebrae. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, nas últimas 3, 4 semanas, né, Guilherme, iniciamos esse projeto. Estamos, assim, trabalhando muito para poder construir esse plano de desenvolvimento econômico da cidade de Varginha. Ficamos algumas noites sem dormir, alguns almoços e jantas sem comer, mas está valendo a pena, graças também à participação e à construção de todos vocês. Então, só para quem ainda, estou vendo algumas carinhas novas, ou para quem ainda não conhece o projeto, rapidamente, nós, né, o CESU, que é o Conselho Empresarial do Sul de Minas, juntamente com o CESU Lab, o Hub de Inovação, que está situado aqui em Varginha, mas que tem atuação em todo o sul de Minas, se uniram para desenvolver um plano econômico na cidade de Varginha. Nós queremos pensar no futuro da nossa cidade e no desenvolvimento da nossa região para os próximos 20 e 30 anos. Para isso, nós convidamos vários empresários, várias lideranças, professores, alunos, para nos ajudar a pensar em cima de eixos temáticos, em propostas que visam o desenvolvimento da nossa cidade. Foram 2 eixos temáticos, 3 eixos temáticos, na verdade, né? E 10 temas, 10 temáticas que foram trabalhados. Educação, saúde, ambientes de negócio, tecnologia, saneamento, segurança, dentre outros aí. Nós fizemos um diagnóstico em cima de cada eixo que foi debatido com profissionais da área, né? Muitos empresários participaram desse debate. Construímos um caderno temático com as principais informações desses temas, né, voltados para a nossa cidade. E na última semana, nós recebemos de todos vocês, dos empresários e de toda a sociedade civil, propostas que vêm de encontro com a situação que nós encontramos aqui do nosso município. Então, nós recebemos aí mais de 75 propostas, e agora a gente quer disponibilizar isso online, de uma forma muito transparente para todo mundo, para a população, para vocês, empresários, e também para os prefeitáveis, né, da nossa cidade. As convenções partidárias acontecem até dia 15 de setembro, então até hoje nós ainda não sabemos oficialmente quem são os candidatos a prefeito da nossa cidade, oficialmente, né? Então a gente está aguardando as convenções para que depois a gente possa enviar o convite a todos eles para, primeiro, uma entrevista, nós vamos entrevistá-los, e depois para um debate em cima desse plano que nós desenvolvemos em conjunto, fazendo aí um paralelo com o plano de governo de cada um deles. O objetivo principal é que nós possamos monitorar e que nós possamos contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade em cima dessas propostas. Então, agradecer aí mais uma vez a todos vocês, ao Anderson. Anderson, muito obrigado pela sua presença. Me lembro que você já veio nos visitar, né? Então, mesmo que virtual, aí é um prazer revê-lo, e espero que você possa vir aqui também presencialmente, em breve, conhecer o nosso Hub de Inovação. Então, obrigado por estar aqui hoje falando dessa importância, né, e da sua experiência com relação ao desenvolvimento local. Antes da gente passar a palavra para o Anderson, então, pessoal, eu passo a palavra ao professor Stefano para abrir a nossa reunião de hoje, depois a gente volta para o Anderson. Bom, boa tarde, já conversei com todos vocês, é com muita alegria que a gente chega a essa etapa. A gente sempre pensa, né, como é que nós podemos ajudar a nossa cidade, como é que a gente pode inserir a nossa cidade na região, e eu acredito que este passo que nós temos dado, esse plano de desenvolvimento, realmente é uma contribuição muito sincera e vindo da sociedade, né? Vindo daqueles que participaram. Foram mais de 75 propostas que chegaram de empresas, de pessoas que vivem as várias áreas. Isso é muito importante. Esse é o primeiro, né? Tanto que nós estamos agora nesse passo, o Felipe já colocou os próximos passos, e depois teremos o passo do acompanhamento. Eu acho que é muito importante, cada vez mais, a participação de cada um, das empresas, dos empresários, daquelas pessoas que acreditam que é possível fazer um projeto de desenvolvimento realmente para onde a gente vive, né? Em parceria
com os poderes públicos também estaduais e federais, como também iniciativa privada, e todos aqueles que formam a nossa comunidade. Então, eu quero muito agradecer também a cada um de vocês. Por quê? Porque foi uma semana, foram alguns dias estressantes. Eu vi algumas pessoas que participaram de todas as discussões, né? E eram discussões assim, uma de manhã, outra tarde, outra tardezinha para a noite, etc. Foi uma semana inteira e isso mostra o comprometimento da nossa gente com a nossa terra e aquilo que a gente espera fazer e contribuir. Eu acho que isso daí, né, quando nós vamos apresentar, essa daqui hoje, nós estamos aí fazendo essa primeira versão, né? Depois, logicamente, vai ter uma elaboração final, que eu acho que tem que ser mais uma coisa que nós temos que colocar muito do nosso lado, digamos, um livrinho de cabeceira, para que a gente não esqueça dessas propostas, que a gente não esqueça dos nossos futuros governantes, né? Que nós gostaríamos realmente que a cidade pudesse desenvolver e desenvolver de uma forma sustentável. Então, quero agradecer a cada um de vocês, né? E vou retornar a palavra aí ao Felipe, para que possa aí chamar o Anderson. Tá bom? Valeu, gente. Bom, pessoal, só para a gente se programar a dinâmica de hoje. O Anderson vai falar para a gente aqui em aproximadamente 25 a 30 minutos sobre essa importância desse plano, do desenvolvimento local e a experiência que ele teve enquanto prefeito e também atuante em várias outras frentes. Em 20 minutos, o Guilherme vai apresentar para a gente as propostas que nós recebemos, né, um consolidado dessa primeira versão. E depois a gente abre aí 10 minutos, pergunta e resposta, tanto para o Anderson quanto para o Guilherme, para a gente poder encerrar o dia de hoje, beleza? Então, Anderson, mais uma vez, obrigado, a palavra é sua. Bom, obrigado também mais uma vez, boa tarde para todo mundo. É um prazer enorme poder participar dessa iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa extremamente valorosa, mostrando o quanto que é qualificado esse segmento, né? O segmento empresarial, o segmento da própria sociedade civil, das escolas, né? Já que a gente sabe do importante patrocínio da Unis também nesse projeto. Então, eu saúdo aqui todos os participantes e, de uma forma especial, meus colegas do SEBRAE, e mais especial ainda, o Francisco, ele que é o presidente, a gente costuma falar isso, né? O presidente do SEBRAE na região é o coordenador daquela região ali, e nesse caso, Francisco está aí fazendo esse belo trabalho que é de sustentar e levar adiante o nome do SEBRAE, que se coloca desde já, desde sempre, à disposição para poder contribuir da melhor forma possível com o projeto, com essa proposta, né? Acho que vale dizer também do quão oportuno é esse momento, né? É um momento em que as cidades renovam suas esperanças com o processo eleitoral, né? O ano de 2021, ele vai ser um ano, como todos os últimos anos, vai ser um ano atípico também, né? Porque, não obstante essa situação toda de pandemia que a gente está vivendo, nós vamos estar começando com governos que vão iniciar suas gestões ainda nesse contexto da pandemia. Então, nós estamos falando de medidas, ações, iniciativas que os governos terão que tomar muito em função desse cenário que a gente está vivendo. Mas não tem hora, não tem ocasião, não tem momento melhor do que esse para poder apresentar propostas, para poder ajudá-los a construir um programa que seja igualmente compartilhado e protagonizado, né, pelos empresários, pela sociedade e pelo próprio poder público, né? Eu vou pedir licença a vocês para poder fazer uma projeção e da projeção a gente continua aqui nossa conversa.
Vocês enxergam? Sim. Então tá. E é um pouco isso aqui, ó. Eu gosto muito desse slide. Para quem não sabe, eu já tive a oportunidade de ser prefeito, e fui prefeito por 8 anos. E a vida do prefeito é bem parecido com essa situação, e o ano que vem vai estar mais ainda, né? Ele é convidado, quando ele assume a prefeitura, na verdade, ele está sendo convidado a entrar numa casa que está pegando fogo, que tem demandas das mais variadas, as demandas dos mais diferentes níveis de complexidade, né? Situações urgentes, emergentes, que precisam ser tratadas rapidamente. E então ele já cai nessa situação. Então, você trazer o prefeito, trazer o gestor público, para poder refletir a respeito do processo de desenvolvimento econômico da cidade, é um grande exercício, é um grande desafio. Por quê? Porque as demandas que ele tem são demandas para ontem. E quando a gente está falando de desenvolvimento, na maioria das vezes, não é bem esse o cenário que a gente tem hoje, a gente está falando de processos de transformação, de médio e longo prazo, é pensar no futuro, é construir o futuro. Pensar em desenvolvimento econômico de municípios é pensar no futuro, é o exercício de pensar, de visualizar, de antever o futuro. E para quem está dentro de uma casa pegando fogo, é um baita de um desafio. Então, pautar e insistir nessa pauta junto aos gestores públicos é fundamental. E pegá-lo ainda no período de campanha, onde ele, então, precisa prestar atenção e dedicar atenção a tudo, é um momento mais apropriado. E é no início do mandato que se estabelece as diretrizes, sabe? É no início do mandato que se jogam as sementes principais, que se semeia aquilo que vai ser colhido ao longo dos anos. E o desenvolvimento ele precisa de tempo. As estratégias, as políticas públicas de desenvolvimento econômico, elas precisam de um pouco mais de tempo para florescerem, né? Para pegarem, para evoluírem. Então, é o momento, eu insisto nessa tese, é o momento adequado. Bom, vamos lá. Deixa eu só pegar o meu relógio aqui para eu não perder a hora. Desculpa, gente, só para eu não perder aqui meu time, senão a gente empolga. Eu já dei uma olhada no material que vocês estão produzindo, assim, sensacional, muito bacana, a proposta metodológica, as sugestões que já chegaram, né, eu já dei uma olhada também lá no mural, as várias sugestões riquíssimas, muito oportuno, muito bacana mesmo essa iniciativa, de uma qualidade, de um conteúdo excelente, vocês estão de parabéns, né? E veja essa preocupação, né? Essa preocupação que eu trago aqui nesse slide também, né? Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente não pode esquecer que o desenvolvimento econômico, ele necessariamente se conecta com essas outras duas grandes dimensões da sustentabilidade, o chamado tripé da sustentabilidade, né? É o econômico, mas também é o social e o ambiental. Então, essa perspectiva que vocês propõem, ela alcança essas três dimensões, e essas três dimensões, seja a dimensão econômica, que está olhando, então, para o processo de geração de riqueza, de renda na comunidade, mas também que olha para o social, e aí o social com esse viés de promover a inclusão, de reduzir as desigualdades, de garantir o direito básico e fundamental para todas as pessoas, e também no ambiental, com essa perspectiva de que o que se faz hoje repercute no futuro, então a gente tem que ter uma responsabilidade também
com as questões de sustentabilidade, olhando para as gerações futuras, né? E aí não é só questão do meio ambiente, né? Não é só questão da natureza, mas todas as outras questões afetas a essa temática da sustentabilidade. Aí eu trago, inclusive, as questões culturais, que são muito fortes, inclusive aí na nossa região. Então, esse contexto todo é que vai dar sentido, é que vai fazer com que o econômico tenha sentido. O econômico não pode ser tratado desassociado das demais perspectivas. Ele precisa ser tratado de uma forma a considerar o impacto que ele exerce sobre a dimensão social, sobre a dimensão do meio ambiente e vice-versa. E o impacto que essas outras dimensões exercem sobre as questões econômicas. E por trabalhar com esse conceito, que é um conceito originado lá nas Nações Unidas, né? Vocês bem sabem que as Nações Unidas trabalham há muitos anos com a questão da sustentabilidade. Nós estamos aí nesse grande esforço global em torno das ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que traz aquela perspectiva ali do social, do ambiental e do econômico, né? E traz esse conceito, que é o conceito do desenvolvimento sustentável, e eu gosto muito de trazer e de propor esse conceito, porque ele reproduz bem esse pensamento, que eu acho que é um pensamento que deve unificar a humanidade em torno dele, né? Sejamos nós municípios, estados, regiões, estados ou nações, né? Então, não nos interessa qualquer tipo de desenvolvimento, não é o desenvolvimento por si só, é um desenvolvimento que precisa necessariamente possibilitar a qualidade de vida das pessoas. Mas não são para algumas pessoas, é para todas as pessoas, né? E aí a perspectiva do social, aí a perspectiva da inclusão, aí a perspectiva de um desenvolvimento que seja fraterno, que seja justo, que seja solidário, né? Inclusive, não só todas as pessoas, mas inclusive aquelas que viverão no futuro, né? E aí vem toda essa perspectiva mesmo do ambiental, do meio ambiente, das questões ligadas à sustentabilidade. Então, não nos interessa qualquer tipo de desenvolvimento, mas somente aquele que possibilite a conquista da qualidade de vida para as pessoas, todas as pessoas, as que estão vivas hoje e aquelas que ainda vão viver no futuro, né? Mas aí vamos fazer o recorte no econômico, né? Nós estamos aqui para falar do econômico, o SEBRAE atua no econômico, né? Mesmo reconhecendo essa interseção que há com as outras dimensões. Mas, ao falar do econômico, a gente tem, e é aqui que vamos encontrar a maior dificuldade dos municípios e dos gestores trabalharem com a questão econômica, né? Por quê? Vários motivos, inclusive um motivo muito importante que a gente tem que considerar sempre. Desde a Constituição de 88, desde a promulgação da Constituição de 88, né, em 5 de outubro de 88, essa Constituição, que também é chamada de Constituição Municipalista, foi entregando para os municípios uma série de responsabilidades, uma série de atribuições, algumas entregues pela Constituição e outras necessariamente sendo assumidas pelos municípios. Por quê? Porque é o prefeito, é o município que é o primeiro a ser cobrado, a ser demandado das demandas, né, das expectativas, das necessidades da comunidade. Então, eles foi sentindo a necessidade de ir entrando em outros temas que até então não eram afetos às prefeituras, né? O mais clássico deles, talvez, um dos mais recentes, é a questão da segurança pública, né? Quantas prefeituras aí se sentiram obrigadas a criar guardas municipais e tudo mais, para tentar minimizar as questões de trânsito, de segurança pública, coisa que, a princípio, estava atribuída a outro ente. E o desenvolvimento econômico, as políticas de desenvolvimento econômico, sempre foram muito associadas também ao governo federal, ao governo do estado, né? Tanto é que era praxe dos prefeitos
irem até o Estado, né, irem até o governador, para poder pedir para levar empresas para a sua cidade, né, para gerar emprego na sua cidade e tudo mais. Era a forma como os governantes municipais, como os gestores públicos municipais, olhavam e entendiam a questão do desenvolvimento econômico. Só que, com o passar do tempo, isso foi sendo aprimorado, né? A necessidade foi aumentando e os municípios, então, tiveram que mergulhar na construção, então, ou na assunção da responsabilidade de pensar políticas públicas de desenvolvimento econômico. E aí é o cenário que a gente vê hoje. Cada vez mais municípios precisando entrar nisso, entendendo que eles precisam, de fato, entrar nas políticas de desenvolvimento econômico, porque as outras ele já faz. Né? Ele já tem lá a Secretaria de Desenvolvimento Social, já tem Educação, já tem Saúde, já está preocupado com essas temáticas todas. Essa do desenvolvimento econômico é uma mais recente, que ele passa a assumir também mais recentemente. Né? E, então, o que é o desenvolvimento econômico? Né? Vamos trazer aqui de uma forma bem simplificada. Né? A gente já viu lá atrás o que é o desenvolvimento sustentável, né? Nessa perspectiva do social, do ambiental e do econômico, mas olhando só para o econômico. O desenvolvimento econômico, então, resumidamente, ele visa aumentar o estoque de riqueza do território, ou gerando, ou retendo, ou atraindo riqueza no território. É isso que o desenvolvimento econômico faz, em última instância. Porém, em função de toda a situação de desigualdade que o próprio sistema capitalista impõe, né? Por isso que o Estado precisa estar presente na economia para poder corrigir essas distorções. Não dá para se falar só em aumentar o estoque de riqueza. A gente precisa se comprometer a melhorar a renda de todas as pessoas. O que é a renda? São salários, benefícios, a própria atividade empreendedora. Então, precisa existir um compromisso de não só aumentar o estoque de riqueza, mas aumentar o padrão, o nível de renda das pessoas. E aqui é importante a gente distinguir isso aqui. Né? Eu fui prefeito de um município minerador. Né? Então, o município minerador, ele gera muita riqueza, mas é uma riqueza que não fica no município, fica muito pouco no município. Então, a renda das pessoas é pequena. Né? Então, você tem um município que é rico, que gera riqueza, mas a renda é pequena. Então, o desenvolvimento econômico olha para essas questões, para essas distorções, e olha também para essa perspectiva da sustentabilidade, né? Da sustentabilidade ambiental, social e econômica. O social aqui, de uma forma destacada. Por quê? Porque os municípios conseguem, então, estabelecer políticas que vão distribuir melhor a renda dentro do município, reduzindo os problemas, os graves problemas, talvez seja o maior problema do nosso país, que é a da má distribuição de renda. Né? Então, falando do desenvolvimento econômico ainda, vamos entrar agora no desenvolvimento econômico que é feito localmente, que é feito, como já tenho falado, né, a partir do próprio território. Né? Alguns princípios que são muito importantes, que precisam ser considerados. E eu chamo a atenção para que as propostas que vocês ainda estão trabalhando com elas, observem esses aspectos, esses princípios que a gente quer trazer. Né? O primeiro deles, preocupar em reter e gerar, antes de atrair riquezas. Essa é uma dificuldade que a gente tem em muitas cidades. O foco do prefeito vamos atrair empresas, vamos atrair indústrias, vamos fazer um distrito industrial para a gente poder trazer empresas de fora, gerar emprego. Então, o foco dele está no atrair, quando, na verdade, ele poderia estimular muito o gerar e, principalmente, estratégias de reter. Então, ele está fazendo um esforço danado para atrair, mas aquilo que ele já tem na mão sai pelos dedos. E a riqueza sai. E a riqueza evade. E a riqueza não se transforma em renda. E a riqueza não se transforma em melhoria das condições de vida. Né? Então,
estratégias de reter riqueza. Eu vou entrar... vou falar bem rapidinho. Então, uma forma de se reter riqueza é através de compras governamentais. As prefeituras que compram muito fora da cidade, ela está evadindo riqueza. Grandes empresas que compram muito fora da cidade, está evadindo riqueza. Sistema financeiro que mais capta na praça do que empresta, está evadindo riqueza. Então, existem 1000 canais. Os consumidores que preferem sair da cidade para poder comprar fora, ou entram no e-commerce e vai comprar lá na Amazon, em vez de comprar no comércio da cidade, está evadindo riqueza. Então, quais são as estratégias que a gente pode ter também para poder reter riqueza no território, antes de preocupar em atrair, né? E, claro, estimulando também a geração própria de riqueza, né? Um outro aspecto fundamental do desenvolvimento econômico é que, como ele se dá no médio e longo prazo, não adianta a gente colocar isso nas mãos do governo apenas, do prefeito apenas. É preciso que ele seja construído a partir de uma perspectiva trissetorial, trissetorialidade. E isso tem sido falado, e falado com bastante ênfase, para quase todas as políticas públicas, porque quase todas as políticas públicas demandam essa perspectiva de médio e longo prazo. E quem garante que essas políticas tenham continuidade é justamente essa visão trissetorial, né? Ou seja, não é só o governo, o poder público, junto com o setor produtivo, falando de desenvolvimento econômico, junto com a sociedade civil, né? Então, é fundamental que tenhamos, na estrutura de governança que sustenta o programa de longo prazo, uma garantia de representação trissetorial nela, para ampliar o nível de participação da comunidade como um todo, e a partir disso, e só assim se faz, gerar a legitimação social. Ou seja, a cidade tem que olhar para o nosso plano, tem que olhar para o nosso projeto de médio e longo prazo de desenvolvimento econômico e falar, esse projeto me representa, e eu estou disposto a defendê-lo, eu estou disposto a trabalhar por ele, a colaborar com ele, eu não vou puxar numa outra direção, né? Então, a legitimação ou a legitimidade vem só da participação e uma participação que seja trissetorial, ou seja, que esteja igualmente representada. E aí, vale dizer, né? É o exercício do controle social. Então, não é o governo. Não é o governo só fazendo. Você tem a sociedade ali falando, não, é para cá, é para lá, opa, entrou um prefeito novo, por que ele está querendo fazer um negócio diferente do que já estava planejado? Não, vem cá, é nessa direção que deve ser seguida. Então, o pleno exercício do controle social, né? Junto, e aí é um cuidado que, então, quem está à frente precisa tomar, com essa perspectiva do protagonismo compartilhado. Não são só palavras bonitas, né? E nem são tão bonitas assim. Protagonismo compartilhado é garantir que não vai ser que a palavra da prefeitura valha mais do que a palavra do setor produtivo. Ou que a palavra do setor produtivo tem mais peso do que a palavra da sociedade civil, né? Então, o protagonismo precisa ser igualmente compartilhado entre as três bancadas, né? Um outro aspecto que, no caso de Varginha, ganha um destaque ainda maior é a compreensão do que acontece na região. A compreensão do impacto que Varginha exerce na região. Varginha, por ser uma cidade polo, a minha esposa é de Pouso Alegre, e quando eu quero provocar lá meu sogro, meu cunhado, é só chamar Varginha de capital do sul de Minas, que aí a turma já fica brava, né? Mas Varginha é uma cidade referência, uma cidade polo,
se não é a capital do sul de Minas, é pelo menos a princesa do sul de Minas, né? E isso tem muito valor. E isso traz uma responsabilidade para ela com toda a região. Os municípios menores, mesmo os maiores um pouquinho, que gravitam em torno de Varginha, precisam ser contextualizados, observados, porque vocês têm uma responsabilidade com essa região, e os problemas da região também pertencem a Varginha. Varginha tem que ser parte da solução dos problemas da região como um todo. Resolver problema do desenvolvimento econômico, do emprego em Varginha, e não resolver em Três Corações, vai cair tudo, vai atrair os problemas da região. Então, isso precisa ser olhado. Não estou falando que tem que assumir tudo e nem nada, né? Mas eu estou falando que a perspectiva de um plano local tem que ter muito claro qual que é o cenário regional, né? Entendendo o papel solidário que Varginha precisa ter com toda essa região e vice-versa, né? É um trabalho coletivo aí. Só que, pela importância da cidade, ela precisa, inclusive, liderar esse debate em âmbito regional, né? Entender que o desenvolvimento é um processo de longo prazo, e por ser um processo e de longo prazo, a questão do longo prazo eu já falei, né, da questão da continuidade e tudo mais, e da importância, então, da territorialidade, da legitimação com a comunidade e tudo mais, mas entender que ele é um processo. E por ser um processo, ele tem etapas. E muitas vezes a gente foca nas etapas erradas, né? Então, eu trago aqui etapas que precedem um bom plano. Etapas que precedem um bom plano, né? Capital Empreendedor, Tecido Empresarial e Governança, e vou falar um pouquinho, né? Obviamente não vou entrar em toda a abordagem dela, que a gente trata e tudo mais. Mas quando a gente fala, eu vou falar no finalzinho, minha fala não vai ser longa, né? Esse tempo aí que a gente imaginou. Quando a gente está falando de ambiente de negócios, por exemplo, nós estamos falando ali daquela quarta dimensão chamada organização produtiva, né? Mas a organização produtiva, ou seja, vamos focar no café, vamos focar na tecnologia, vamos focar no comércio, no turismo, né? Como eu vi propostas assim, legal. Mas de nada adianta se eu não tiver capital empreendedor, se eu não tiver tecido empresarial, se eu não tiver governança. E o grande erro da maioria dos planos, o grande erro da maioria das políticas públicas de desenvolvimento econômico que a gente vê por aí é o ignorar essas dimensões anteriores, esses momentos anteriores, ou eu diria assim, essa matéria-prima necessária para o desenvolvimento acontecer, né? Eu posso fazer uma base, eu posso trabalhar com uma base pequenininha, então a minha edificação vai alcançar uma determinada altura. Ou então eu amplio essa base para que a edificação possa alcançar uma altura muito maior, né? E o que é essa base? São essas três dimensões que a gente cita ali. A dimensão do capital empreendedor, que é a capacidade que o território precisa ter de produzir empresas, empreendedores e lideranças em abundância. As nossas escolas formam empregados. A gente precisa também formar empreendedores, né? A gente precisa formar lideranças. Por quê? Porque lá atrás a gente falou do protagonismo compartilhado que tem que ter com a sociedade civil, com o setor produtivo. Se não tem lideranças, esses setores não conseguirão ter esse protagonismo em pé de igualdade com o poder público. Então, formar empreendedores e lideranças, aumentar a capacidade empreendedora da cidade. O que a gente está fazendo? Que medida, que ação que a gente tem hoje nas nossas cidades? Não vou dizer em Varginha, porque eu sei que existem algumas iniciativas, mas quais são as iniciativas que os municípios tomam hoje para aumentar a capacidade empreendedora da cidade? A capacidade das pessoas transformarem ali sonhos em realidade, transformarem potencialidades em riqueza. Essa é uma medida que, às vezes, a gente ignora nos nossos planos.
e que precisam ser olhadas com muito carinho. Como aumentarei a capacidade da cidade de gerar empreendedores, gerar empresas, gerar lideranças? Esse é o capital empreendedor. A outra dimensão, que é igualmente importante, a do tecido empresarial. Tecido social e tecido empresarial. Entendendo o que é isso, né? Qual é a função do tecido social e do tecido empresarial? Proteção e promoção dos indivíduos, né? Esse é um conceito que busca lá nas ciências sociais, que a gente traz para as ciências econômicas, o tecido empresarial. Então, é um paralelo. O tecido social, ele está para a ciência social, assim como o tecido empresarial está para as ciências econômicas, ou para a política social e para a política econômica, né? É a chamada segunda linha de defesa, né? No tecido social, a primeira linha de defesa do cidadão, do indivíduo, é a família. Depois é o tecido social, que é a igreja, associação de bairro, sindicatos e tudo mais. E depois vem o Estado. É assim que funciona no âmbito social. As linhas de defesa do indivíduo, do cidadão. Só que essas linhas de defesa, elas precisam se reproduzir também no âmbito da empresa, né? Quais são as linhas de defesa no âmbito empresarial? É o grupo empresarial, que no caso de uma pequena empresa não tem grupo empresarial, ela está sozinha, ela está literalmente sozinha, porque ela não tem filial, ela não pertence a um conglomerado e tudo mais. Então, é sozinha, o grupo empresarial é ela apenas. Então, ela não tem a primeira linha de defesa, a pequena empresa. Ela tem a segunda linha, que são as entidades. É o chamado tecido empresarial, que são as nossas entidades empresariais, associação comercial, sindicato das indústrias, sindicatos produtores rurais, redes de negócios, né? Centrais de negócios, isso tudo. Fala ali, elas estão para poder defender os interesses privados, os interesses daquele grupo, daquele coletivo, né? E depois o Estado, que deve funcionar como também uma linha de defesa do indivíduo, aqui, pessoa jurídica, empresa, pequena empresa, né? Então, a questão do tecido empresarial, ela precisa ser observada, porque existe uma coisa que é muito comum. Não há uma única cidade que tenha um desenvolvimento sustentável, justo, que tenha um desenvolvimento econômico vigoroso, que não tem entidades fortes. Então, zelar pela qualidade das nossas entidades deve ser uma preocupação do plano, de todos. Zelar pela qualidade, pela força, pela capacidade das nossas entidades. Porque é esse tecido que faz essa primeira defesa de quem está gerando riqueza. É esse tecido que faz a promoção daquele que está gerando riqueza, para depois entrar o Estado. E, por fim, essa outra premissa que é fundamental também, né? Então, a gente falou do capital empreendedor, da importância de se investir nisso, a importância de se investir no tecido empresarial e a importância de se investir naquilo que a gente chama da governança para o desenvolvimento, que é essa capacidade que vocês estão tendo de construir uma visão de futuro, de para onde que a cidade quer ir, de ter planos, propostas, projetos para isso, mas que seja construído de uma forma compartilhada, participativa, democrática, ouvindo as pessoas. Essa é uma primeira. Então, a estrutura de governança, inclusive a que vai se manter depois do plano, ela não pode se desfazer, né? Ela precisa se institucionalizar, inclusive, seja através de uma agência de desenvolvimento, de um conselho de desenvolvimento, mas ela precisa se institucionalizar para poder dar sequência, para poder garantir que aquele plano tenha continuidade ao longo do tempo. Então, essas três premissas são fundamentais para garantir aquela base ampliada, onde vamos edificar todo o nosso plano e toda a nossa política de desenvolvimento econômico.
Bom, eu podia falar da organização produtiva, podia falar também da inserção competitiva, mas hoje não é para isso, né? Podia até detalhar um pouquinho mais, dar outros exemplos de ações ali e tudo mais, mas hoje não é para isso. Hoje é só para poder fazer esse overview nas questões do desenvolvimento e rapidamente, muito rapidamente mesmo, passar sobre essa temática do ambiente de negócios. Essa temática do ambiente de negócios, ela está inserida, então, lá na nossa quarta dimensão, porque a gente falou de capital empreendedor, tecido empresarial, governança para o desenvolvimento, para, então, pensar na melhor forma de gerar riqueza no território. Qual a melhor estratégia da gente gerar renda e riqueza no território? E uma delas é a de aprimorar o ambiente de negócios. A gente, no Sebrae, gosta muito de usar essa frase aí, ó. Antes de pensar em consertar a flor, imagina a flor como sendo a empresa. Antes de pensar em consertar a flor, cuide do jardim. Na maioria das vezes será o suficiente para ela desabrochar. Então, claro que é importante a gente ir lá ensinar o empreendedor a fazer o fluxo de caixa dele, a poder fazer gestão de marketing, gestão de vendas, recursos humanos, essa coisa toda. Mas isso não é mais importante do que cuidar do jardim, do que cuidar do ambiente onde essas empresas operam. É o ambiente que mata a empresa na maioria das vezes. A má gestão também. Mas muitas vezes a gente supervaloriza a gestão ou a má gestão e não olha com o devido cuidado para as questões do ambiente de negócios. Então, aprimorar o ambiente de negócios é um fator decisivo para a geração de riqueza, para a estratégia de desenvolvimento econômico. E o que é o ambiente de negócios? É o último slide, é um slide grande, mas é o último slide que eu vou mostrar para vocês aqui, que é essa árvore que a gente utiliza no Sebrae, chamada as 8 dimensões do ambiente de negócios, que eu posso também compartilhar com vocês depois. Na verdade, o Francisco tem esse material e tudo mais, né? Então, o ambiente de negócios passa por essas 8 dimensões. A primeira, que é a dimensão da legislação, afeta os negócios. E aí eu não vou ficar entrando muito, né, gente? É que fala da legislação ambiental, legislação tributária, legislação urbanística. Às vezes a gente esquece do quanto que a legislação urbanística ela é importantíssima para o aprimoramento do ambiente de negócio. Tem a dimensão da desburocratização, que também é importante a gente olhá-la, né? A gente tem a Sala Mineira do Empreendedor em Varginha, e a desburocratização ela vem com a ideia de simplificar a vida de quem quer investir, de facilitar a vida. O cara quer montar uma empresa, o cara quer gerar riqueza, a gente tem que carregar esse cara no colo. Não dá para poder ficar colocando um tanto de teste para ver se ele quer mesmo. Vamos ver se ele quer, pede isso. Vamos ver se ele quer mesmo, pede aquilo outro. Não dá, né? Então, a desburocratização é uma segunda dimensão muitíssimo importante. Comunicação interna e externa também é fundamental. Interna, que eu digo, para dentro da cidade, para os empreendedores locais, para poder falar quais são os incentivos, quais são as políticas, quais são os benefícios que ele tem, que ele pode acessar e tudo mais. Então, essa questão da comunicação interna e da comunicação externa, no sentido de conversar também com a região, com o Estado, com o país, mostrando quanto que o ambiente de negócios ali em Varginha ele é atrativo para facilitar a chegada, então, de novos empreendedores, de novas empresas e tudo mais, né? Aí vem a quarta dimensão, que é a dimensão da infra. A infraestrutura, ela também é altamente decisiva para o investidor que vem de fora e altamente decisiva para os empreendedores locais, que muitas vezes, por não ter opção, ele continua ali sofrendo com uma infraestrutura precária, que os municípios muitas vezes disponibilizam para eles, né?
Então, na infraestrutura, nós vamos falar de energia, vamos falar de logística, e vocês têm aí alguns diferenciais importantes, né? Vamos falar de estrutura de TIC, né? De tecnologia da informação e comunicação. Nós vamos falar de áreas para instalação de empresas, vamos falar de disponibilidade de recursos hídricos, esse é um ponto importante também. Então, a gente falou de energia, falando de recursos hídricos, e vamos falar de serviços urbanos e ambientais, né? Serviços urbanos eu tenho segurança pública na minha porta, na minha empresa, né? Atendendo ali onde minha empresa está localizada, eu tenho as questões todas ligadas à coleta de resíduos, eu tenho, enfim, a qualidade das estradas, das vias, né? Apesar de que isso aparece lá também na logística. Então, infraestrutura são pontos que precisam ser observados. Muitas vezes estão aqui os gargalos que os municípios têm para poder crescer. Um outro gargalo importante, esse da quinta dimensão, que é a mão de obra, né? É a disponibilidade de capital humano, em qualidade e em quantidade, né? Então, esse ponto também precisa estar muito em sintonia com a visão de futuro da cidade, né? Para onde a cidade vai? Temos o capital humano necessário para poder dar esse salto, para poder caminhar nessa direção, senão é necessário que existam, então, políticas. Eu vi que nas propostas lá aparecem coisas assim, né? Uma outra dimensão, a sexta, é essa das licitações, licitações e compras governamentais. Eu incluo ali também compras privadas, compras corporativas, né? Mas o município que consegue identificar mecanismos, e existem, para priorizar compras locais, ele dá uma enorme contribuição para a economia do município, porque ele vai ajudar a reter a riqueza, e essa riqueza vai circular ali algumas vezes, o que não acontece quando vai para fora. Então, licitações e compras governamentais ajustadas, adequadas para ampliar as compras locais, é uma medida importantíssima que tem que ser observada. A penúltima é a questão da inteligência territorial, a capacidade, então, que vocês têm, que o município tem, de gerar informação, dados, conhecimento. Vocês bem sabem disso, que vivemos essa era, né, que conhecimento, já dizia alguém, conhecimento é o novo petróleo, informação, dado é o novo petróleo. Então, o município precisa ser capaz de produzir as informações necessárias e suficientes para subsidiar os negócios, para ajudar as empresas e os empreendedores a tomarem decisões mais seguras. Então, essa questão da inteligência territorial, ela é fundamental na competitividade do município, né, na competitividade territorial e na competitividade das suas empresas. E, por fim, a oitava dimensão do ambiente de negócio é essa dimensão que fala dos órgãos e políticas de apoio ao empreendedor, né? Quando a gente olha para o município, a gente tem os órgãos que estão destacados para poder cuidar desses aspectos todos aqui do ambiente de negócios. Então, como anda a nossa Secretaria de Desenvolvimento? Tem ou não tem uma agência? Não estou falando que tem que ter, mas a Agência de Desenvolvimento Econômico pode, eventualmente, em alguns lugares, fazer isso, ela até supre a necessidade da secretaria, né? A gente tem políticas de desenvolvimento econômico que olham para as questões de inovação, dos fundos de desenvolvimento, né? E muitos municípios estão lançando mão desses fundos de desenvolvimento para poder enfrentar a crise da Covid nesse momento, os fundos garantidores de crédito, moedas locais, feiras e missões, enfim, essas políticas todas que vão compor, que vão rechear esse ambiente amigável. Então, tudo isso é para fazer um ambiente mais amigável, mais favorável aos pequenos negócios, aos pequenos e aos grandes negócios também. E ali ajudar o município
a gerar riqueza, a gerar renda, a reter riqueza, a reter renda e fazer com que a cidade possa se desenvolver do ponto de vista econômico. Então, um olhar todo especial para as questões ligadas ao ambiente de negócio é fundamental para o sucesso, é fundamental para o sucesso da iniciativa de vocês, né? Eu concluo aqui a minha apresentação, pedindo já desculpa por ter me alongado um pouco, talvez bem mais do que a gente previu, mas é porque a gente gosta do assunto e vai falando, né? Dispara falando, dispara mais. Mas devolvo aí para você, Guilherme. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, com certeza, acho que a gente ficaria aqui a noite toda discutindo isso, né, Anderson? É um tema muito importante, que nos prende atenção e que nós aqui estamos envolvidos para o desenvolvimento, né, não só de Varginha, mas da nossa região. Então, obrigado pela sua fala. O Guilherme vai apresentar agora para a gente, pessoal, as principais propostas que nós recebemos aí nessa última semana. Depois a gente abre pergunta e resposta para vocês. Acho que só para a gente se organizar, né, Guilherme? O Guilherme vai usar 20 minutos, pessoal. Então, a programação é a gente encerrar às 18h30, tá bom? Ok. Anderson, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que chega muito próximo ao que nós estamos trabalhando aqui. Então, pessoal, acho que eu vou levar menos até de 20 minutos, mas é importante tirar esse tempo para esse debate. Esse é preliminar, como todos disseram, como o Felipe já disse, o professor Stefano disse, e eu vou passar aqui pelas informações que nós recebemos e depois isso vai ser trabalhado tecnicamente e virar o nosso plano final. Fiquem à vontade para fazer suas ponderações aí, ok? Então, esse plano, pessoal, então, depois eu posso encaminhar a vocês, ele faz uma introdução aí de como é toda a metodologia que foi tratada, os eixos que foram traçados lá no início do projeto que nós estamos trabalhando, e aí vamos direto aqui para o que importa. Varginha é uma cidade que está localizada estrategicamente devido ao seu posicionamento entre as principais capitais aqui do Sudeste. É uma cidade que está entre as 4 maiores economias do sul de Minas. No último levantamento, aí, mais de 136 mil habitantes, com mais de 17 mil empresas hoje ativas. E diante do diagnóstico que nós fizemos e os debates da semana passada, chegaram as seguintes propostas. Só para lembrar, pessoal, que eu agrupei, porque haviam propostas semelhantes, então eu juntei aquelas que eram semelhantes, para que a gente ficasse num discurso só. Então, o primeiro ponto dentro de ambiente de negócios, que foi ressaltado, foi um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios, fomentar convênios do município e de instituições de apoio para o desenvolvimento de empresas de base tecnológica, a criação de uma incubadora de negócios com orçamento próprio para o desenvolvimento de negócios estratégicos para o município e fazer isso via editais para que as empresas possam procurar a incubadora, estimular a instalação de empresas que estejam inseridas em cadeias globais de valor através das estruturas existentes, estimulando a exportação de produtos de maior valor agregado, que é uma das coisas que o Anderson Cabido disse, é uma das coisas que nós vemos discutindo, inclusive sobre o café. Desburocratizar e agilizar os processos de abertura de empresas de todos os segmentos, favorecer as empresas locais nas compras públicas, criar um grupo técnico para a busca de investimentos externos para o desenvolvimento de iniciativas locais, promoção de negócios locais através de um calendário que aproveite datas sazonais e, através da estrutura pública, possibilitar a exposição e venda de produtos locais e o estímulo ao turismo. Um segundo ponto é o encadeamento produtivo local e regional, com a sugestão de criar uma plataforma digital de encadeamento produtivo, interligando as empresas locais e fomentando negócios internamente, além do fortalecimento da cadeia produtiva em âmbito regional. Incentivar e investir em pesquisas e prospecção de negócios voltados à cadeia produtiva do café, visando um salto na cadeia global de valor, aproveitando os insumos locais para a sua industrialização in loco e a venda do produto acabado com maior valor agregado. No quesito de lideranças,
identificar e incentivar líderes empresariais locais e criar grupos segmentados para promoção e desenvolvimento de suas atividades econômicas. Aproximar as secretarias de desenvolvimento econômico, infraestrutura e planejamento dos líderes locais para a construção de projetos coletivos de interesse municipal. Já no eixo de desenvolvimento tecnológico, nós tivemos ali uma sugestão de acesso à tecnologia, promovendo o acesso a todas as classes e localidades da cidade, através de espaços públicos e parcerias público-privadas, na busca de acesso universal à internet e estrutura de aprendizado e trabalho moderna, possibilitando a inserção de todos na realidade do mercado de trabalho. Criar um grupo de apoio à inovação para micro e pequenas empresas, com foco no aumento da produtividade e acompanhamento das demandas do mercado. Também dentro do desenvolvimento tecnológico, a capacitação foi muito lembrada, desenvolver parcerias para capacitação das áreas tecnológicas, como programação, inteligência artificial, engenharia, entre outros. Criar programa de incentivo de retenção de talentos nas áreas tecnológicas, estimulando a remuneração coerente com o mercado, acesso à estrutura para trabalho e oportunidades de inserção no mercado de trabalho dentro do nosso município. Estimular grupos de estudos, pesquisa e discussão sobre a tecnologia com foco nas demandas do município. Uma plataforma de inteligência territorial, uma plataforma que seja digital, com atualização constante de informações sobre o município, de acesso livre à população e empresas, com vistas ao apoio à tomada de decisão e atração de investimentos externos. Serviços digitais para a população e empresas, possibilitando, através dos órgãos municipais, acesso a serviços, certidões, atestados, históricos e demais procedimentos públicos no formato 100% digital, reduzindo necessidades de deslocamentos, acesso fácil a todos e reduzindo custos operais das secretarias. Já no âmbito da infraestrutura, que no nosso diagnóstico nós verificamos realmente é um ponto crítico em nossa cidade, nós temos aí, já sendo discutido na mídia, a questão da reinserção ferroviária de Varginha. Então, cabe ao município apoiar o projeto da reativação da linha ferroviária, que liga Varginha aos portos, e as linhas turísticas, para melhorar o escoamento da produção local e da região, melhorias na mobilidade urbana e o estímulo econômico proveniente dos encadeamentos produtivos proporcionados pela ferrovia. Revitalizar os espaços, internos ocupados pela linha férrea que está desativada no centro da cidade, e nos bairros, para a melhoria da infraestrutura urbana, conjugada com a melhoria do bem-estar da população em esforço coordenado com a Secretaria de Esporte e Lazer, proporcionando um espaço para a prática de esportes, como caminhadas, corridas e o ciclismo. Quanto ao transporte público, nós sabemos da concessão de 15 anos da atual empresa, porém, cabe a revisão do contrato de concessão do transporte coletivo, com vistas à redução do custo de transporte na cidade, levando a patamares justos pelo serviço prestado e em consonância com as cidades de mesmo porte. Melhorias do trânsito da área central, então, implementar o aplicativo para a área azul, facilitando o acesso e monitoramento de estacionamento rotativo. Atender a totalidade das ruas que são cobertas pela área azul, que hoje não estão sendo monitoradas. Aumentar o incentivo à instalação e manutenção de estacionamentos privativos, possibilitando melhor circulação de veículos na área e segurança para a população. Por fim, em infraestrutura, foram sugeridas algumas mudanças estruturais, como a criação de um trevo que liga o bairro Monte Serra, Jardim Áureo e Lagamar, para melhoria do fluxo de veículos que vem da rodovia Varginha Três Pontas, trazendo mais segurança para o local. Criação de parque linear na Rua Zoroastro e também no Ribeirão Santana, dentro do conceito de sustentabilidade, saúde e segurança para a população. E também sugerido um anel rodoviário, para facilitar o acesso aos bairros, a redução do fluxo de veículos pesados e melhoria do trânsito central, que nós mostramos no diagnóstico, que é um ponto crítico da nossa cidade. Agora, partindo para o eixo social, a área de educação, que foi uma das que recebeu várias propostas,
O primeiro ponto é o acesso à educação, com certeza, uma estrutura municipal, acesso a todas as crianças em idade escolar, da creche ao ensino fundamental, apoiando a sua inserção também no ensino médio e superior. Promover uma parceria público-privada para a promoção de cursos pré-vestibulares gratuitos aos estudantes das escolas públicas, buscando acesso ao ensino superior de forma mais equitativa. A capacitação de corpo docente, promovendo a capacitação de forma contínua e de acordo com as melhores práticas da atualidade para esses professores da rede pública, na busca de profissionais atualizados, reflexivos e motivados. Foi sugerido aí cursos intensivos e imersivos também. A reavaliação dos planos de carreira para a valorização desses profissionais da educação. A escola de tempo integral foi citada, com atividades diversificadas que vão do reforço escolar, cursos técnicos, esportes, atividades culturais e também o envolvimento da família. Levar também essas práticas para as escolas rurais, ressaltando as suas potencialidades e as parcerias com as instituições do Sistema S, por exemplo. Quanto ao método de ensino, revisar as práticas de ensino adotadas nas escolas municipais, visando a modernização e atendimento às demandas atuais e futuras. Implantação de projetos de educação voltados às competências do mundo moderno, ao empreendedorismo, à tecnologia e à inovação. Ainda dentro de educação, a questão da pesquisa científica, incentivando projetos de pesquisa e o desenvolvimento de inovações, através de parcerias público-privadas e editais de incentivo à pesquisa voltada para melhorias para o município. No eixo de assistência social, monitorar e prover acesso aos programas públicos, monitorar constantemente as famílias em situação de extrema pobreza e facilitar o seu acesso a programas governamentais, como Bolsa Família, Farmácia Popular e Minha Casa Minha Vida. Rever os espaços públicos de acolhimento, então revisar a estrutura e capacidade de atendimento de acolhida aos incapazes, como os asilos, a FUVAI, e centros de recuperação, fazendo um acompanhamento da evolução dos quadros e a necessidade de manutenção e expansão. O programa de reinserção no mercado de trabalho, um programa municipal para reinserção dos desempregados em situação de extrema pobreza no mercado de trabalho, através de capacitações em parcerias público-privadas. Ainda, a ação conjunta entre secretarias, através da atuação das escolas municipais, fazendo projetos que envolvam a família dos alunos em situação de pobreza, criando um vínculo e acompanhamento melhor de todos os membros da família, além de promover o convívio social e a possibilidades de programas de prevenção diversos. Ainda essa integração com a Secretaria de Saúde e da Assistência Social para projetos conjuntos e de melhor acompanhamento da situação da população. Por fim, uma equipe técnica capacitada, tendo como secretário da pasta social pessoa qualificada e experiente na área, além de promover a capacitação contínua dos servidores e a revisão de seus planos de carreira. Em saúde e saneamento, um foco na saúde preventiva, que foi um gargalo observado na nossa cidade, que se gasta muito na saúde já em situações críticas. Então, a ideia é redirecionar uma parcela dos investimentos e estrutura para programas de prevenção e da saúde da família. A equipe de atendimento deve aumentar e o acompanhamento das famílias deve ser extensivo a todos os bairros da cidade, incluindo a zona rural. A reavaliação dos convênios, reavaliar os convênios que são estabelecidos com o Estado e demais municípios vizinhos que utilizam o nosso sistema de saúde para identificar o índice de utilização e participação de cada um desses municípios nas despesas, tornando mais equitativa entre as cidades. E investimentos em saneamento, que nós observamos que é muito baixo na nossa cidade, ao mesmo tempo que nem toda a população tem acesso ao serviço de água e esgoto. Assim, deve-se investir para a cobertura total da população desse quesito, evitando os problemas de saúde e melhoria no bem-estar da população. No eixo de segurança, uma cidade monitorada, com investimentos em câmeras nos principais pontos das cidades e criar uma central compartilhada
entre os agentes de segurança locais, Guarda Municipal, a Polícia Militar, Civil e Federal. Um trabalho preventivo em ações em programas na área conjunta aí com esporte, cultura, lazer e educação. E essas podem ser desenvolvidas em ação conjunta com secretarias, OAB, instituições e ONGs. Ampliar o Disque Denúncia, com um trabalho de conscientização da comunidade para a utilização desse Disque Denúncia, ampliando sua divulgação em diversos meios, incluindo parceria com os meios de comunicação, rádio, blogs, TVs, etc., que visando aí denúncias referentes à violência doméstica, o tráfico de drogas, vandalismo, roubo, entre outros. No eixo da cultura, esporte e lazer, expandir os espaços públicos, expandindo e descentralizando os espaços voltados à atividade esportiva, cultural e de lazer, possibilitando acesso a toda a comunidade. Aqui sugere-se a criação de espaços para caminhada, corrida, ciclismo e apresentações teatrais ao ar livre, entre outros. Oportunidades culturais, um cadastro com artistas locais e, através de um calendário, ceder espaços públicos de forma segura e gratuita, sem burocracia, para apresentações artísticas de interesse da comunidade. Ampliar as modalidades esportivas ofertadas, buscando mais técnicos em atividades diversas para atender todas as idades e todos os públicos da sociedade varginhense, não se restringindo apenas a CEMEL. E o trabalho conjunto entre a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, com também assistência social, educação, saúde e a Guarda Municipal, para a execução conjunta de projetos que atendam a camada mais vulnerável da sociedade. Chegando ao final, pessoal, a questão do meio ambiente é interessante, que foi a pauta com mais propostas. Então, aqui fala sobre manutenção das nascentes, montar um programa de identificação dessas nascentes para que sejam mapeadas e feito a manutenção e conservação, o reflorestamento das matas ciliares e das áreas de proteção, levantando esses locais degradados, e fazer um planejamento de recuperação e também fazer ali a manutenção das áreas de proteção. Aumentar a área de floresta plantada, que nós mostramos que é baixa aqui na cidade de Varginha, plantando aqui como uma sugestão que outro município faz, que é plantar uma árvore para cada criança que nasce no município. No quarto ponto, a iluminação pública por energia limpa e sustentável, a geração aí de energia pública para a iluminação de vias e prédios públicos por meio de módulos fotovoltaicos, trazendo redução de custos e apresentando menor impacto ao meio ambiente. Redução da emissão de gases de estufa, a captação do potencial energético do biogás gerado pela degradação dos resíduos, sendo possível converter esses gases em formas de energia útil, como eletricidade, combustível para automóveis, entre outros. Os consórcios intermunicipais, eu acho que aí o Anderson Cabida é um professor dessa área, né? Negociação do consórcio municipal entre as cidades próximas para a gestão dos resíduos, o aterro sanitário compartilhado, de outros serviços municipais, como o SAMU e a Defesa Civil. Chegando ao final, melhorar a qualidade do material reciclado. Foi sugerida a compra de caminhões tipo gaiola com ICMS verde para fazerem coleta seletiva. Investimento em equipamentos para a cooperativa de catadores para ter melhores formas de separar o lixo. A conscientização da população através de um plano para conscientizar sobre a reciclagem, tanto nas escolas públicas e privadas, e capacitação da rede pública para o sistema de gerenciamento ambiental, de gestão ambiental, realizando capacitações do quadro de servidores em ações que visem a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. Definir um conjunto de indicadores de qualidade ambiental municipal e analisando periodicamente a evolução desses indicadores. Passei de forma, assim, bem rápida, pessoal, mas está à disposição para todos vocês, basta me solicitar, é prévio, ainda vamos acrescentar outras informações, o diagnóstico inteiro vem aqui para dentro, e também toda aquela parte de orçamento público, que aí respondendo a pergunta do Igor, sobre a questão de como
ela vai lidar com PPA, LDO e tudo mais. Nós vamos fazer a ligação disso com os esforços orçamentários e como o município costuma tratar toda a sua questão financeira, orçamentária. Assim, é um orgulho, né, Felipe, a gente conseguir chegar nesse ponto já, tem muito trabalho para frente, mas a gente fica muito empolgado com o que apareceu para nós até o momento aí. Também, então, pessoal, isso é um geral que nós apresentamos aqui, e fica aí para perguntas e dúvidas de vocês, tanto quanto ao plano, quanto para o Anderson, ok? Eu vou já transmitir aqui os parabéns, Anderson. O pessoal tem comentado aqui, falando sobre a questão dos ODS, que é imprescindível, e como também que esse material, né, tem que realmente ter acesso aos próximos governantes. Felipe, com você. Bom, é isso, pessoal. Essa é a primeira versão do nosso plano, ele vai sofrer algumas atualizações. A ideia é que a gente confronte isso também com os planos de governo dos prefeitáveis. Eu e o Guilherme, a gente tem pesquisado bastante aqui o perfil dos nossos próximos candidatos a prefeito da cidade. Pelo que nos parece, teremos 8 candidatos, né, com propostas e perfis totalmente diferentes. Vamos aguardar as convenções partidárias, que devem acontecer até dia 15 de setembro, para que a gente possa agendar as entrevistas e todos vocês vão ser convidados. No dia 18 de setembro, nós iremos lançar a nossa plataforma online, né? Então, todos esses dados, todos os cadernos temáticos, todos os vídeos que foram gravados com os profissionais da área, esse bate-papo hoje com o Anderson, e essa proposta estarão na plataforma online para que toda a população e todos vocês possam acompanhar. Feito isso, após as eleições, assim que a gente souber o vencedor, né, das eleições e quem é o nosso próximo prefeito, nós iremos criar um mecanismo para que todos nós possamos acompanhar, monitorar e cobrar o nosso próximo prefeito dessas propostas, dessas ações que nós construímos em conjunto, tá? Então, a dinâmica dos próximos passos é essa. Então, dia 18, a plataforma estará no ar. E o Guilherme comentou, né, que dá um orgulho, mas a gente acredita que pode melhorar muito mais aí com contribuições de vocês. É um filho meu e do Guilherme, viu, gente? Sem preconceito. É um filho meu e do Guilherme aí que nasceu nessas últimas semanas. Agradecer ao Guilherme pela toda essa dedicação, pelo profissionalismo que foi coordenar tudo isso. Bom, estamos abertos a perguntas, pessoal. A gente tem alguns minutos ainda. Quem quiser perguntar tanto para o Guilherme aí sobre o caderno ou para o Anderson, nós estamos abertos. Pode mandar aqui no chat, que eu faço para eles, ou quem quiser ligar o microfone, fique à vontade. Pessoal, também queria aproveitar aqui, Felipe, agradecer, né, que principalmente para o dia de hoje, né, a parceria do Sebrae aí, intercâmbio aí com o Anderson, para que esteja conosco aqui hoje, e também o Francisco mandou propostas, então essa interação tá bacana. Algumas pessoas, por exemplo, o Porto Seco, o Igor aí com o Porto Seco também contribuindo com propostas, a professora Dora também fez algumas contribuições nas propostas que estavam lá. Então, assim, tá uma interação muito interessante. Clauber, então, assim, são várias. O Márcio também, que está aí conosco sempre, ajudaram a gente construir isso. E faça aí as palavras que o professor Stefano vem repetindo, né? A ideia é levar para esses candidatos o que nós estamos construindo colaborativamente. Então, é o processo político, só que agora de forma mais fiscalizada, mais internalizada aí, para a gente trazer melhorias para o município. Deixa eu posso fazer uma pergunta, né? Claro. Pode sim. Não, eu pergunto a vocês dois. Não sei para qual de vocês dois, mas acho que é para os dois aí. Exatamente como que vocês vão fazer essa entrega? E aí eu pergunto por quê. Porque a gente sabe que essa campanha é uma campanha completamente diferente por causa da pandemia. Então, vamos ter uma situação de uso muito grande das redes sociais, das lives, né? E eu vejo vocês
Estou olhando do lado do candidato, viu? O candidato adoraria ter uma live conversando sobre isso, sabe? Eu, como candidato, adoraria ter uma live conversando sobre isso e tudo mais. Então, uma live onde vocês chegariam, apresentariam o plano, o candidato faria uma exposição também da ideia, abriria para perguntas também do público em geral, e ali ele meio que se compromete, né? Terminando com a assinatura ou com uma adesão ao plano, né? Um compromisso público de adesão ao plano e tudo mais. Então, não sei se é esse o formato, mas eu acho que esse formato seria muito legal, sabe? É exatamente isso mesmo, Anderson. Nós vamos convidar os prefeitáveis para um momento de entrevista, né? A ideia é enviar para eles todos o caderno temático e essa Né? primeira 1 a 1. Então, no primeiro momento vai ser 1 a 1. Nós vamos fazer aí em formato de live mesmo. Então, essa é a dinâmica. Nós vamos enviar para eles antecipadamente os cadernos, o plano de desenvolvimento econômico na versão mais atual e até mesmo as perguntas que nós pretendemos fazer para eles nesse momento. E no final, realmente pedir e fazer esse chamamento de compromisso em cima disso. Depois, nós iremos convidar, depois que a gente fizer toda essa rodada de lives individualmente, nós vamos convidar eles para um debate, que aí vai ser feito aqui pelo pessoal do Conselho Empresarial, pelo pessoal do CESULEB, e aí a gente vai convidar para que aí a gente pode ser mais direcionado mesmo, né? Tendo o compromisso deles, a gente faz um debate mais direcionado em cima do que a população nos direcionar, né? Nos sinalizar que é interessante debater. Certamente vocês têm aí no cenário de vocês que o prazo de registro, o prazo de convenção vai até dia 15, o prazo de registro é de 16 a 26. Uhum. E no registro ele já tem que entregar o plano. Exato. Isso aí é uma das principais pontas. Quando a gente desenhou esse projeto, Anderson, eu conversava com o Felipe e falava assim, a gente vai mandar para eles tudo, os cadernos, belezinha, mas eu vou pegar os planos deles e vou comparar com o plano CESUL. E aí a gente quer ver qual é a convergência das propostas deles com o plano que o CESUL Lab desenhou. Qual é a convergência, qual a divergência, e deixar que eles exponham o porquê dessas diferenças, porque esse plano é um plano que é um anseio da sociedade, dos empresários e tudo mais. Então, assim, a gente está ajudando-os com informações, porque a gente sabe, né, Felipe, que alguns deles não têm esse acesso, ou pelo menos até onde sabemos, de muitos dos dados que nós levantamos. Nós vamos trazer isso, vamos trazer os anseios, mas também vamos comparar com aquilo que eles estão propondo. Mas a ideia é vocês, então, fazer essa rodada de apresentação para eles antes do registro da candidatura. Não sei se eu entendi bem sua pergunta, ô Anderson, se o nosso plano vai influenciar o plano de governo deles, né? Porque como eles precisam protocolar até o dia do registro, né? Não, a nossa intenção não é essa, até porque de muitos deles o plano já está até pronto e não sei, mas nós vamos fazer esse estudo, né? Vamos colocar um espelho do que o plano de desenvolvimento econômico do CESUL e o plano de governo de cada um deles conversa e o que não conversa. E depois disso, né, para não prejudicar até mesmo o time do registro, e aí como pode sofrer atualizações depois também, a nossa intenção, né, é que eles acatem essas nossas sugestões das propostas, por isso monitoramento pós-eleições. É interessante observar que essa construção toda foi feita de forma muito transparente e aberta também, né, Felipe? A gente não viu, pelo menos diretamente, nenhum candidato querendo participar desses momentos. Então, eles teriam a oportunidade de participar desde agora, do começo. Porque a gente divulgou isso na mídia, tem assistentes de candidatos que estão no CESUL. E aí, sim, eles não procuraram a gente, mas está aberto, eles poderiam já estar engajados com a gente antes. De qualquer forma... Nós tivemos só no eixo temático de infraestrutura o secretário de obras participando com a gente, assim, ele assistiu, né? Mas a gente ainda não teve o envolvimento de nenhum deles. Até mesmo assim, o nosso estudo, depois a gente pode, não sei se você teve acesso, Anderson, mas muitos dos indicadores, né, expõem muitas fragilidades do município. Então, eu acredito que para a situação hoje, é um pouco mais delicado ele estar se envolvendo, porque ele vê que a gente expõe alguns dados
da atual administração. E os outros estão esperando o melhor momento para poder questionar esses dados. Então, a gente está deixando muito bem claro, nosso trabalho é bem transparente nisso, de que nós queremos é o desenvolvimento da cidade, independente de bandeira partidária. Eu vi o estudo, sim, inclusive, não vou esconder a surpresa que foi para mim extrema. Pois é o maior PIB do sul de Minas. É incrível. Inclusive, a renda do trabalhador de Extrema é maior que a renda do trabalhador de Varginha, e é uma cidade de 33 mil habitantes. É muito debate interessante que nós temos pela frente aí, pessoal. É isso, né, Felipe? É isso, pessoal. Bom, mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, pelo tempo. Foi um momento muito rico aqui de debate. Depois o Anderson, se possível, disponibilize para nós a sua apresentação. A gente vai enviar para todo mundo que participou aqui hoje. Vamos deixar disponível também na nossa plataforma. E a gente pede para que vocês acompanhem as nossas redes sociais, acompanhem os nossos movimentos. Qualquer sugestão, qualquer dúvida que surgir, né, após esse nosso bate-papo, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente e nos ajudar nessa construção. Então, dia 18, a plataforma no ar, e fiquem ligados aí com o calendário das entrevistas com os nossos candidatos a prefeito. Uma boa noite a todos e nos vemos na próxima. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, abraço. Um abraço a todos também. Obrigado.